A graça e a paz, amados, estamos aqui para trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. De adulto, hoje nós vamos ver a lição de número 11, o reinado de Ezequias. Seja bem-vindo, estou feliz aí com a tua presença. Se você não se inscreveu ainda, aproveita aí, dá um toquinho do lado direito aí do teu vídeo, tá vendo? Inscrever, toca aí, se inscreve no meu canal, me ajuda aí a continuar divulgando a mensagem da Palavra de Deus, tá bom? E se você gostar do vídeo, dá o seu like aí, convide aí os seus amigos, compartilha aí com o seu grupo, nos ajuda aí a divulgar a Palavra de Deus. Nosso canal aí, a finalidade dele é única, é divulgar a Palavra de Deus, tá? Então, conto com a tua presença aí, estou honrado aí com a tua presença, volte sempre, tá bom? Fica conosco aí até o final, tá bom? Então hoje nós vamos estudar essa lição de número 11, o reinado de Ezequias, e a nossa leitura bíblica em classe, ela está em 2 Reis 18, de 1 a 3, 13, 28, 29, 19, capítulo 19, 1, versículo 1, 5 a 7, 15, 16, 20 e 21. Está bem salteado aqui os versículos, mas estão de acordo com a lição. O nosso texto áudio, ele está em 2 Reis, capítulo 18, verso 5, que diz assim: O Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve seus... Vou repetir. No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. 2 Reis 18, 5, ok? E na verdade prática diz: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que obedecem e procuram agradá-lo. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que obedecem e procuram agradá-lo, né? Então, o nosso objetivo geral da nossa lição é asseverar que o Senhor ouve a oração dos que o temem, tá bom? Bem, vamos aqui falar do reinado de Ezequias, mas vamos falar aqui primeiramente da sua pessoa, né? Esse homem de Deus, um homem de muita fé. Sua fé, ela nunca foi superada por nenhum dos reis, né, de Judá. Ezequias não dependia de nenhuma aliança com outras nações. Então, se entende aqui que não apareceu nenhum rei em Judá com uma fé semelhante a Ezequias, e também ele não fazia não tinha nenhum partido com ele, entendeu? Ele jamais ele dependeu de fazer aliança com outras pessoas, entendeu? Com outras nações para se defender, como muitos reis faziam, né? Faziam políticas com outras nações para ter paz, mas Ezequias não agiu assim. Ele nunca confiou em alianças com outras nações. Ele sempre procurou confiar em Deus, certo? Nós vamos ver aqui como ele foi atacado pelo rei da Assíria, né? Que não era mais Salmaneser, era outro rei, que nós vamos ver aqui, mas ele nunca quis fazer aliança com outras nações. Sempre confiou em Deus, certo? Então, por ele depender de Deus, certo? Ele foi um homem que obteve vitórias sempre completa. Passou as provas, passou a aflição, passou, mas venceu, né? Quando você confia inteiramente em Deus, como Ezequias, não significa que a tua vida vai ser um mar de rosa, que você não vai ter luta, não vai ter prova, que o diabo não vai atacar, que você não vai ter problema nenhum. Isso aí é uma mentira, não existe. Porque você tem muita fé, não vai ficar imune. Não, vai vir as aflições do tempo presente, mas você vai vencer sempre, porque estando com Deus, né, a vitória é certa, entendeu? Então, Senaqueribe odiava Judá, dominou muitas nações, até usado por Deus. Ele não sabia disso, que Deus estava usando Senaqueribe para poder punir as nações idólatras. E ele pensou que o poder era dele. Aí se voltou contra o povo de Deus. Foi aí que ele perdeu a bênção, tá bom? Então,
Isso é muito importante. Agora, quanto à questão do reinado de Ezequias, né? O reinado dele foi um dos melhores de Judá, entendeu? Seu governo foi reto, justo, honesto, agradável aos olhos do Senhor. E ele fez também importantes reformas, entendeu? No seu governo, certo? Na adoração a Deus, porque vocês sabem que os reis, né? Quando eles entravam para a idolatria, o templo de Deus era abandonado, profanado, né? E eles davam mais valor aos outros templos, como o de Baal, né? Por exemplo. Então, a partir da destruição dos ídolos de Judá, com a reforma de Ezequias, né? Ele reestruturou o sistema religioso e eles começaram a adorar a Deus a partir daquilo que foi ensinado desde o princípio pelos sacerdotes, homens de Deus, entendeu? E por causa disso culminou em quê? No avivamento. Toda vez que o homem entra pelo caminho do arrependimento, né, da conversão, da mudança de vida, restaurando a sua comunhão com Deus, o resultado sempre disso é um avivamento. Pode ser tanto individual como coletivo. O avivamento surge com arrependimento e mudança de vida. Quando o homem renova o seu pacto com Deus, renova a sua aliança e deixa o pecado e volta a servir a Deus, ele se sente renovado, avivado, e é isso que Deus quer. Não só queria para o povo de Israel, como quer para a igreja, tanto no sentido coletivo como individual, tá bom? Número 1 aqui, o justo reinado de Ezequias. Bem, um rei reformista. Bem, Ezequias, ele instaurou uma renovação espiritual ampla. Ele não fez uma reforma física, né? Ele restaurou o culto, que era o que estava faltando, né? Então, o que ele fez de imediato? Ele reuniu os sacerdotes, né, levita, e propôs uma nova aliança com Deus. Esta aliança incluiria o quê? A reforma radical do comportamento e na espiritualidade do povo. O povo teria que mudar o seu comportamento, né? Então, o rei, o povo, realmente, eles, sem comentário, mas o povo, eles precisavam, né, de orientação do rei, certo? O povo parecia uma marinha vai com as outras. Eles não tinham assim uma convicção. Na verdade, o povo de Israel, de Judá, eles eram um povo muito superficial, entendeu? Se o rei resolvesse não ser mais obediente a Deus, ele seguia o rei. Eu não vou dizer que todo mundo, porque Deus sempre, no meio dessa confusão toda, dessa idolatria toda, Deus tem sempre uma remanescente fiel a ele, entendeu? Deus nunca perdeu uma remanescente fiel a ele. No tempo de Elias, quando Jezabel matou o profeta e todo o povo estava adorando a Baal, Elias pensou que estava sozinho. Elias falou: mataram todo mundo, mataram todos os teus profetas, só sobrou eu. Mas o que Deus falou para Elias? Elias, eu reservei para mim 7.000 varões que não dobraram o joelho diante de Baal. Então Deus, em toda essa confusão, esse sincretismo, Deus sempre tem um remanescente, entendeu? Não é dizer que não vai sobrar ninguém, não. Agora, lógico, quando vem o juízo de Deus, o justo paga junto com o pecador, né? Infelizmente, fazer o quê, né? Então, aqui, ele mandou destruir Ezequias, mandou destruir os altares pagãos, ele mandou reabrir as portas do templo, né? Mandou restabelecer as ofertas, os sacrifícios que estavam faltando, né? Restituir os ofícios de sacerdotes, entendeu? E ainda celebrar a Páscoa, que parecia que desde o tempo de Samuel, me parece, que a Páscoa não era celebrada, entendeu? Olha só, o desinteresse que existia no povo. Nem a Páscoa, que celebrava a libertação dele do Egito, eles estavam interessados. Estavam nem aí, né? É como se hoje nós abandonássemos a ceia. Quando nós estamos celebrando a ceia, nós estamos comemorando a nossa libertação. O corpo e o sangue de Jesus foi derramado lá na cruz, o sangue, o corpo foi crucificado para a nossa libertação.
Se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando nós participamos da ceia, além dela ser retroativa, né, de lembrar o que Jesus fez por nós lá na cruz, morrendo pelo nosso pecado, né, mostrando a nossa libertação, também mostra a esperança de que Jesus um dia vai voltar para buscar a sua igreja, né? Então, no Egito, a Páscoa lembra isso, mas eles não estavam nem aí, ó, quer nem saber, né? Foi uma grande bênção que Deus fez na vida de Israel, tirando ele do Egito, né? Então, a despeito de tudo, né, que mais se destaca nas atitudes do rei Ezequias, é que ele se chegou ao Senhor e não se apartou mais, entendeu? E guardou os seus mandamentos que Deus tinha dado a Moisés para dar ao povo. Então, assim o rei Ezequias tinha um coração disposto, voltado para fazer a vontade de Deus, entendeu? Então, como rei, ele foi um exemplo tremendo para as pessoas seguirem, né? Os sacerdotes que estavam tudo largado, os sacrifícios suspensos, entendeu? Tudo abandonado, o templo abandonado, ele restaurou tudo. Então agora, sacerdote, profeta, o povo, os líderes, tudo tinha agora um norte para seguir. Entendeu? Alguém que estava caminhando em direção a Deus era o rei Ezequias. Então, por isso, ele reuniu os sacerdotes e demais liderança para reconhecer também, não só voltar para Deus, porque a questão toda é o arrependimento. As pessoas também têm que reconhecer o seu estado pecaminoso. O conserto com Deus não envolve só vou voltar para Deus. Não, é abandonar o pecado, reconhecer, não, eu estou errado, estou em pecado, eu tenho que me consertar, eu tenho que abandonar meu pecado e servir a Deus. Era isso que Ezequias queria fazer. Ele restabeleceu o culto, restabeleceu a Páscoa, foi a melhor que teve, né? Mas ele tinha que levar o povo a entender que o povo pecou feio, que o povo estava errado, que o povo precisava se arrepender. Todos, sem exceção de ninguém, para que a coisa fosse correta. Então, quando há esse arrependimento e as pessoas se voltam para Deus, recebem a libertação, começa a surgir o que? Um avivamento, uma nova vida. Algo novo do céu começa a acontecer na terra, na vida daqueles que mudam a sua vida para servir a Deus de uma forma santa. Porque isso aí nunca vai mudar. Sede santo, porque eu sou santo. É essa a ordem de Deus. A lógica é simples, mas é profunda. Sede santo, porque eu sou santo. Nessa restauração estabelecida aqui pelo rei Ezequias, quando ele reuniu todas as lideranças, os seus sacerdotes, profetas e os líderes religiosos, ele estava querendo estabelecer o quê? Uma comunhão íntima com Deus. Então o que ele estava fazendo? Ele estava santificando o povo. O povo tinha que restaurar a sua aliança com Deus, mas eles tinham que primeiro o quê? Se santificar. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E a santificação aqui era realizada segundo o critério do Velho Testamento. Tá bom? Então, Ezequias tinha um coração quebrantado, por isso foi um reformista. Porque quem tem um coração quebrantado, ele está enquadrado naquele salmo, né? Que sacrifícios agradáveis ao Senhor é um espírito quebrantado. Porque um coração endurecido, egocêntrico, não tem valor para Deus. Mas Ezequias estava enquadrado num coração quebrantado, em que aceitava plenamente a vontade de Deus. Entendeu? Então, a purificação dos lugares sagrados. Bem, com Ezequias, né, na sua convocação dos sacerdotes e levitas, eles se reuniram e se prontificaram a purificar e santificar a casa do Senhor. Começaram de dentro para fora, entendeu? E retiraram, jogaram fora todas as coisas impuras. Tudo aquilo que estava demais ali no templo, e coisas impuras, coisas de Satanás, coisas da idolatria, né? Eles jogaram fora, fizeram uma limpeza tremenda e restabeleceram o culto e o sacrifício conforme a lei de Moisés. Não adianta, com o templo sujo, não adianta. Tem que limpar.
É igual a nossa vida. Para estar no pecado, para ter comunhão com Deus, vai ter que se limpar. Tirar o que não presta. Entendeu? É isso aí que Deus quer. Ok? Então a purificação, ela foi completa. Certo? Inclusive, essa palavra todos, ela foi constantemente repetida. Entendeu? Várias vezes, nada ficou de fora. Nada ficou de fora. Tudo foi santificado para melhor servir a Deus. Deus se agradou muito disso. Entendeu? Agora, adoração nacional. Então, a fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Né? E começou a chamar a nata lá. Certo? Ali eles foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo o povo de Judá. Então, veio o que com isso? Um avivamento. É isso que precisa. Não tem avivamento sem arrependimento. Pode orar até morrer. Não quer abandonar o pecado, não tem avivamento. Vai morrer no pecado. Então, nesse momento, né, que houve essas comoções todas, né, deve ter sido lindo. Todo Israel, todo Judá ali, né, se prostrou diante de Deus. Eu digo até todo Israel porque veio até das 10 tribos, veio muita. As tribos estavam separadas, né? As 10 de um lado, do norte, e as 2 de cá, Benjamim e Judá do sul. Mas nessa situação aqui, a Bíblia diz que vieram também do norte, né? Das 10 tribos de Israel, veio também o povo de Israel, das 10 tribos vieram também participar dessa adoração. Eu acredito, né? Porque veio nessa aqui, ó, no reinado de Josias, eles vieram, né? E quem sabe não veio nesse também, certo? Então, por quê? Porque quando um lugar ou uma igreja está avivada, ela atrai outras pessoas, né? Lá em Josias diz, com certeza. Aqui não diz, mas eu acredito. Porque sempre foi assim, gente. Aonde tem um avivamento, atrai as pessoas. Estou falando avivamento, não estou falando outra coisa parecida, não. Que eu não vou entrar em detalhe agora, para não sair do assunto. Mas o verdadeiro avivamento atrai outras pessoas. Entendeu? Atrai, tem salvação, tem libertação, tem batismo com o Espírito Santo, tem tudo. Entendeu? Por quê? Porque onde tem até uma pessoa avivada, ela consegue pregar o evangelho, ganhar alma, levar outras pessoas para a igreja, ela é animada, porque ela está avivada. Agora, quando a pessoa não está avivada, está meia pedra, meio tijolo, meio pecado para lá, não adianta, ele não tem ânimo para nada e não vai atrair ninguém para Jesus. Entendeu? Em hipótese alguma. Bem, vamos aqui, então tivemos aqui o quê? Uma adoração nacional, certo? Então, além de toda a reforma, Ezequias também mandou celebrar a festa da Páscoa. Era o que estava faltando, né? Todos foram convidados a participar. Ah, é aqui, não é só em Josias, não, ó. Todos foram convidados a participar, inclusive as tribos do norte. É o que eu imaginei, né? Houve grande ajuntamento, entendeu? Nem as 10 tribos de Israel aguentaram. Eles falaram, não dá, tem que ir. Deus tocou, vai que vocês vão ser avivados também, né? Isso é bênção, gente. Se você está avivado, você vai atrair pessoas a você, para você abençoar eles, entendeu? Você não vai nem entender o que está acontecendo, é porque tu está avivado. Quando tu está avivado, quando está indo para a igreja, a pessoa vê você para a igreja, você sente vontade de ir também. Eu já vi casos de vizinho falar, quando aquela irmã passava para a igreja, eu tinha vontade de ir com ela também. Por quê? Porque ela estava avivada. Deus te abençoe. Continue avivado, igual Israel estava nesse dia, né? Número 2, Senaqueribe agora invade Judá. Vamos para a segunda parte. As ameaças de Senaqueribe. O Império Assírio estava em franco crescimento, né? A Síria ela expandiu muito com Salazar, né? E depois também com Senaqueribe, né? Conforme eu disse no início, Deus usou Senaqueribe para punir muitas nações que estavam vivendo na injustiça social,
sacrificando criança, fazendo maldade de tudo quanto é jeito. Então Deus levantou Senaqueribe para poder ele punir essas nações. Mas só que ele se exaltou. Ele achou que o poder era dele. Deus deu a ele o mesmo poder que ele deu a Nabucodonosor. Mas só que eles recebem o poder de Deus, não reconhecem como é de Deus e se excedem. Entendeu? Em vez de cumprir só aquele propósito de juízo da parte de Deus, eles se excedem, eles começam a fazer maldade também com as outras pessoas, com outras nações. Aí Deus corta. Entendeu? Mas se você estudar bem, foi Deus que levantou Senaqueribe. Mas no final o que ele faz? Ainda se levanta contra o povo de Deus, porque ele não acreditava que o poder e a autoridade que ele tinha com o seu exército era de Deus. Ele achava que era dele e do seu exército. Entendeu? Então, aquele ameaça, entendeu? Ele ameaça a pessoa do rei Ezequias. Entendeu? Então, depois que Ezequias e o sacerdote oraram pela cura da santificação do povo, né? A convocação do rei Ezequias ao povo para a santidade, adoração, aí veio essa problemática toda, né? Então, houve um impacto espiritual tão grande que ao voltar para casa o povo veio, quando terminou aquela celebração toda, né? Vou deixar a segunda parte mais para frente. Quando terminou aquela celebração toda, todo mundo avivado, a Páscoa, a alegria tremenda, quando o povo foi indo para casa, eles foram quebrando tudo. Tudo o que? Aqui diz, ó, houve um impacto espiritual tão grande que ao voltar para casa, o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses, rompeu com a idolatria. Deus ainda levanta líderes para promover verdadeira reforma espiritual. Então eles foram para casa onde tinha uma estátua, onde tinha um Deus estranho, que não fosse, tudo que não fosse Deus de Israel, eles foram destruindo. Esse é o verdadeiro avivamento. Quando a pessoa vai destruindo na sua vida própria tudo aquilo que desagrada a Deus. Ele pensa assim, a partir de hoje, tudo que eu faço, tudo que eu tenho, que não agrada a Deus, eu vou me desfazer. Vou me desfazer de tudo. É isso que o povo fez. Bem, agora Senaqueribe invade Judá. Bem, as ameaças de Senaqueribe. Então o Império Assírio estava em franco crescimento, ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, né? Senaqueribe, e por intermédio também de Salmaneser, ele também já tinha feito isso. Aquele já tinha morrido, já era o Senaqueribe, certo? Então agora Senaqueribe, né, dá continuação ao que o outro rei que atribulou Israel já tinha feito. Então Senaqueribe, rei da Síria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Ele veio destruindo nações e nações, agora chegou a vez de Judá. Judá, uma nação pequenininha, vai ser mole para ele, né? Mas só que ele estava se levantando com quem deu poder e autoridade a ele. Foi então que ele resolveu expedir o seu poderoso exército, né, para Jerusalém. Vão partir para Jerusalém para destruir Judá. Ele queria fazer o que foi feito com a Síria, né? Que tinha feito com Israel. Ele queria fazer com Judá também. Mas só que aqui Deus não permitiu. Então, durante o cerco de Jerusalém, Senaqueribe, por meio dos seus oficiais, ele usou uma estratégia, duas estratégias. Primeiro, a estratégia da intimidação e difamação. Ele começou a intimidar o rei Ezequias e o povo, entendeu? E difamar, entendeu? Falar mal de Ezequias. E o pior que ele fez foi afrontar Deus. Ele falou, quero ver se tem Deus aí que pode livrar vocês da minha mão. Igual Nabucodonosor, né? Jogando um monte de conversa fora. Certo? Então, com o seu propósito era abalar a moral do rei e do povo, todas essas injúrias foram pronunciadas em hebraico para todo mundo saber. Eles até pediram, não fala não para o povo não amedrontar, mas ele queria era isso mesmo, era difamar e também afrontar Deus e intimidar o povo. Só isso, entendeu? Só que não funcionou. Ezequias sentiu medo? Lógico. Ele sabia o que o exército da Síria tinha feito, e a Síria tinha um exército poderoso, né? Tanto é que o anjo matou
os 185 mil melhores, deixou só a ralé, né? Então, não era um povo fraco, mas foi Deus que levantou para punir as nações, tô sendo bem repetitivo nessa parte, entendeu? Então, o temor do rei Ezequias era normal, entendeu? Ele veio com aquela pressão, espalhou o medo, né? E sentir medo é normal, gente. Não pode ser medroso. Assim como Josafá sentiu medo, juntou o povo e foi buscar a solução em Deus com jejum e oração. Aqui também, ele sentiu medo, mas não correu. O que ele fez? Ele foi consultar o profeta Isaías. Foi consultar o homem de Deus, como era costume da época, entendeu? Então a palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. Aqui aprendemos que a obediência a Deus, ela não é sinônimo da ausência de problema. Nós já falamos disso no início. O enfrentamento, entendeu? Tem que existir. Entretanto, a mão protetora do Altíssimo nunca deixa o povo desamparado. Entendeu? Então, não tem solução. Ele mandou aquela carta agressiva. Aí o que Ezequias fez? Apresentou a carta a Deus. Aqui, Deus, ele não está afrontando a mim, não. Ele está afrontando a ti. Agora é contigo. É igual o pai de Gideão, né? Quando eles foram lá para matar Gideão, porque Gideão derrubou o altar de Baal. Aí o que o pai de Gideão falou? Vem cá, ele derrubou o altar de quem? Ah, de Baal. Então deixa que Baal resolve com ele. A Baal não é Deus? Então deixa que Baal, ninguém vai tocar no meu filho não. Ele derrubou o altar de Baal, então deixa ele com Baal. Entendeu? Aí o pessoal não teve argumento, teve que ir embora. Se alguém tocar nele, vai morrer. Então, deixa que ele resolve com Baal. Então, aqui também, Senaqueribe, ele, de uma forma agressiva, ele afrontou o Deus vivo, Criador do céu e da terra. E Ezequias falou aqui, a carta, é contigo agora. Aí Deus mandou Isaías avisar, avisa ele, que Senaqueribe não vai jogar uma flecha em Jerusalém, nem vai entrar, fica tranquilo. Ainda tem mais um problema, ele vai voltar para casa envergonhado. Deus não se deixa escarnecer, não afronta Deus, gente. Não faça isso. Não quer Deus, tudo bem, mas não afronta não, porque é triste o resultado daqueles que afrontam a Deus. Vamos lá. O medo se espalhou geral, todo mundo com medo, mas isso é que é o importante, gente. Nos momentos de dificuldade, a pessoa procurar o lugar certo. E o lugar certo é Deus. Certo? Você está com um problema seríssimo, está te dando medo, não tem jeito. Tudo bem. Antes de qualquer decisão, busca a orientação de Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Ele. Pai, o problema é esse. O que eu faço? Me ajuda. E Deus vai te ajudar, em nome de Jesus. Bem, a última parte, a oração do rei e o livramento do Senhor. A oração confiante de Ezequias. Não foi uma oração longa, não, né? Para intensificar ainda mais a sua estratégia, né? Do medo, é o que o rei da Síria, o rei assírio fez, o Senaqueribe. Ele enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. Entendeu? E mandava lá os líderes dele ler, bem alto para todo mundo ver. Ainda ia para lá, para perto do muro, para todo mundo poder, os curiosos, né? E com medo, ficavam tudo ouvindo a carta e tremendo. Mas Ezequias já tinha entregado tudo na mão de Deus. Então a mensagem, o que a mensagem de Senaqueribe exigia? Exigia o que? Rendição. Entendeu? É isso que o inimigo faz. Ele procura enganar as pessoas para que as pessoas se rendam a ele. Entrega os pontos. O que é se render ao diabo? É você desanimar. Ah, não tem mais jeito para mim não adianta mais, para mim está muito difícil. É isso que o diabo quer. E você entrega os pontos. Entendeu? Mas Ezequias aqui não se rendeu não. Entendeu? Ele orou, foi o Senhor fervorosamente. Está lá em Isaías 37,
versículo 40 a 20, de 14 a 20. Então, nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou a sua soberania sobre tudo. Ezequias deixou bem claro: Senhor, tu és soberano, está acima de tudo. Acabou, entendeu? E ele pediu, lógico, né? Apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu ao Eterno que livrasse ele daquele rei endiabrado e maligno. Aquele rei estava endemoniado, ele estava furioso para destruir Israel, a tribo de Judá. Ele queria destruir Jerusalém. O sonho dele é o sonho do diabo, dominar Jerusalém, né? Então, a última parte aqui, Deus conforta o rei. Então Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias, entendeu? Mostrar que estava com ele. Então o Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Então Deus já tinha ouvido aquele blá 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 de Senaqueribe. Para a gente pode trazer um medo terrível, mas para Deus é um blá blá blá, é uma bobeira. Deus deixou claro, eu ouvi a bobeira que ele falou. Não vai cumprir nada. Nada. Entendeu? O que Deus não quer, não acontece. E aquele ímpio havia afrontado e blasfemado do verdadeiro e único Deus. Então, naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos Exércitos deu o livramento. Ezequias não deu Vamos trazer para os dias de hoje. Ezequias não deu um tiro. Não deu um tiro. Tudo foi o anjo do Senhor que resolveu. Deus resolveu escalar um anjo. Ué, mas Deus não escalou uma tropa? Não, um anjo só. Entendeu? Acabou. Um anjo do Senhor, enviado por Deus, matou numa noite 185.000 soldados dos melhores. Entendeu? E quando Senaqueribe acordou de manhã, que ele olhou o seu exército morto. Que vergonha! Ô, seu Senaqueribe, mas você não é o Todo-Poderoso? Ah, um anjo só acabou com a festa dele. Ele voltou para a sua terra envergonhado. E quando ele foi lá no seu Deus lá, adorar ele, perguntar o que houve, os servos dele vieram e mataram ele. Entendeu? Ele foi morto, assassinado pelos filhos. Mataram ele. Olha só. Ficaram com raiva, culparam ele da morte dos 185.000 soldados, dos melhores. Ali acabou o Império Assírio. Uma baixa terrível que eles nunca imaginaram. Então, querido, a vitória é do povo de Deus. Confia em Deus. Está sendo afrontado pelo diabo, está querendo fazer afronta na tua vida. Apresenta isso a Deus. Está sendo intimidado por alguém. Entendeu? Está sendo intimidado. Não tenha medo. Entendeu? Se você está sendo intimidado, está sendo difamado, não tenha medo. Apresenta a Deus. A Bíblia diz que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, porque você a condenará em juízo. Repreende essa arma de Satanás, porque Deus te deu autoridade. Faça com nem Ezequias. Repreende essa autoridade maligna que vem contra a nossa vida. E você vai ter a mesma vitória. E Deus vai dispensar um anjo para matar esses soldados que tentam destruir a tua vida. Então que Deus te abençoe. Assim como Deus foi com Ezequias, por causa da sua obediência, Deus vai ser conosco também, se nós permanecermos obedientes a Deus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus te abençoe, amado. E na próxima semana nós vamos estar aqui com a lição 12, que fala do reinado de Josias. Um rei que começou a reinar bem novinho, mas também foi uma grande bênção nas mãos de Deus. Tá bom? Deus te abençoe.
tá? Foi uma honra você ficar comigo até agora. Compartilha aí com seus amigos. Se gostou, dá o seu like, tá entendendo? Deixa seu comentário. E também, ó, lá direito aí tá inscrever. Se não se inscreveu, dá um toquinho aí e se inscreve, tá bom? Em nome de Jesus, tá bom? Tamo junto.